Fala comigo, colossais e colossitas. Um grande abraço para você que está conectado aqui no YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meus queridos, hoje é um dia maravilhoso, um dia especial, porque hoje tem Colossal, né? Vamos enfrentar um Botafogo, o time mais perigoso do campeonato, não é à toa que é líder, né? E olha, tá rolando aí uma especulação, rumor, né, que Leila Pereira molhou a mão aí de Fábio Mota, rolou mala branca nesse jogo aí. Não sou eu que tô falando, é um próprio criador de conteúdo do Botafogo que cogitou isso, falou isso, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Leila Pereira, que recentemente esteve aqui em Salvador junto com a delegação do Palmeiras, onde eles venceram a Sardinha aqui por 2-1 na Fonte Nossa. Então, meus amigos, será que rolou aquela famosa mala branca? Não sei. Quem sabe a gente possa saber, eu posso trazer essa informação aqui para vocês logo após o jogo, beleza? A gente vai mostrar aqui também a análise nesse mesmo canal do YouTube, que é o canal do TF, um dos principais canais do Botafogo aqui no YouTube. Eles fizeram uma análise também quase que perfeita, quase que totalmente correta do Vitória. A gente vai analisar juntos, tá? Vou mostrar tudo isso aqui. Mas antes eu preciso te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sinta-se à vontade, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os torcedores do Esporte Clube Vitória. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, vamos pro vídeo! Solta no leão, adversário tremeu, caiu na toca, você já perdeu. Bom, colossais, sem muito enrolation, vamos lá mostrar o que é que o canal do TF falou a respeito do Vitória, falou dessa mala branca aí. Vamos analisar juntos? Vamos fazer um react aqui. Prometo parar o mínimo possível do vídeo para a gente poder analisar, tá? Hoje, às 19h30, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória. O jogo será transmitido pelo Premier e a Botafogo TV, para quem mora fora do país, fará sua transmissão com narração do Rob Porto em inglês. O Alvinegro precisa vencer essa partida de qualquer maneira. São 2 jogos que o Botafogo não marca, 2 empates por 0-0, e isso fez com que a diferença, que estava em 6 pontos, caísse para 2 em relação ao Palmeiras. E o Glorioso precisa voltar a vencer em nossa casa. A expectativa é de um público de 37, 38 mil pessoas no estádio Newton Santos nessa partida, que é uma das decisões que o Botafogo terá. A partir da próxima semana, serão mais 2 jogos importantes. A partida contra o Palmeiras no dia 26 e o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, final da Copa Libertadores, no dia 30. É aquilo que eu venho falando. Nenhuma partida no Brasileiro vai influenciar no jogo da Libertadores, mas é muito melhor o Botafogo vencer hoje para calar parte da imprensa que vem falando algumas... Dá para perceber que eles estão bastante preocupados, né, colossais, com o próximo jogo contra o Palmeiras e a final com a Libertadores. O Vitória pode tirar proveito disso. Abobrinhas nos últimos dias. O técnico Arthur Jorge não poderá contar com 2 jogadores que foram expulsos na partida contra o Galo. O zagueiro Alexander Barbosa e o ponta, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, se não o melhor, Luiz Henrique. No lugar do Alexander Barbosa entrará Adrielson, fazendo com que Bastos jogue pelo lado esquerdo da defesa. Na parte ofensiva, o Botafogo deve contar com Júnior Santos fazendo o papel de ponta ou de segundo atacante, trazendo o Jefferson. Muito cuidado com esse Júnior Santos. Eles não terão o Luiz Henrique, que é o seu principal jogador, mas em compensação vai ter Júnior Santos, que é também um jogador muito perigoso. Já aprontou contra o Vitória aqui no Barradão, então de olho nesse cara. Savarino para jogar um pouco mais pelo lado. Nós iremos saber qual será a equipe do Botafogo faltando 1 hora para o início da partida. Mas a expectativa é de John, Vitinho, Adrielson, Bastos e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Thiago Almada, Júnior Santos e Igor Jesus, que voltará também para a equipe do Alvinegro, né? Ih, rapaz, os caras vêm completão, viu? Tanto o Igor Jesus e também Jefferson Savarino,
O Igor Jesus jogou poucos minutos contra o Atlético Mineiro e o Savarino sequer ficou no banco de reservas. Partida difícil, partida complicada, até mesmo... Interessante, né? Muita gente, a gente vê menosprezando o Vitória e ele falou que vai ser uma partida difícil, partida complicada. Humildade aí para o líder, para o cara que torce para o líder da competição e também reconhecendo o poder do seu adversário, que é o Colossal. Pelas circunstâncias, o Vitória não tem nada a perder. E a gente sabe que pode rolar aquela famosa mala branca no jogo de hoje. 2 pontos aí. O Vitória tem sim muito a perder, porque o Vitória, se perder essa partida e os outros times que estão abaixo dele vencer, pode ainda correr sérios riscos de rebaixamento. E outro ponto, sobre essa mala aí que você falou, é uma cogitação, mas se rolar vai ser coisa boa, entendeu? Já é um incentivo a mais para os jogadores. Claro que o Vitória precisa, por si próprio, do resultado positivo, mas um incentivo vindo do Palmeiras, que também precisa para querer, que tem pretensões de ser campeão, não é algo ilegal uma mala branca, né? É só um incentivo. Então, vamos nessa. O que dará mais disposição para a equipe do Leão da Barra. Mas o Glorioso tem mais time, é aquele ponto que eu venho falando com vocês. É a bola entrar. Saindo o primeiro gol vai dar uma tranquilidade para o time, vai fazer o Vitória sair e o Botafogo poderá ter espaços para conseguir o seu placar. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival na partida de hoje, chamo o Leonardo Dantas. Esse cara agora vai fazer uma análise do jogo. Ele até conhece bem o Vitória, mas ele falou 2 coisas aí que eu não concordo. E no final da análise dele eu vou trazer para vocês. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Vitória, adversário do Botafogo nesse sabadão. A equipe baiana que está reagindo no campeonato, né? Principalmente nesse segundo turno com o Thiago Carpini, está em 12º lugar. Essa evolução do time, se distanciando um pouco do Z4 e aparecendo mais ali no meio de tabela, já pensando com Sul-Americana, acho que é uma boa notícia para o Botafogo. Acho que se a tensão do Vitória, a preocupação, o desespero contra o rebaixamento fosse maior, a retranca seria maior. E como o Botafogo tem mostrado dificuldade contra esse tipo de sistema, o Vitória com menos preocupação de rebaixamento, não totalmente livre ainda, claro, mas um pouco menos preocupado do que isso, tende a fazer o Vitória jogar um pouco mais leve nessa partida. Não acho que vai se abrir, não acho que vai de peito aberto, mas acho que tende a jogar menos fechadinho lá atrás. O Vitória que tem 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 17 derrotas. Fez 39 gols, tomou 48 na Série A desse ano. É o segundo time que mais perdeu e o primeiro que menos empatou, além de ter a 5ª pior defesa. O time vem reagindo, como eu falei, e o recorte é muito positivo. Nos últimos 9 jogos, 6 vitórias e apenas 2 derrotas, um número muito expressivo para quem há pouco tempo estava lá na zona de rebaixamento. Fora de casa, o time tem só 38% de aproveitamento na temporada. Mas essa reação no Brasileirão fez o time melhorar também os números como visitante. São 4 jogos de invencibilidade longe do Barradão, com 2 vitórias seguidas, apenas uma derrota nos últimos 5 jogos e a 7ª melhor campanha como visitante, um número bastante expressivo para esse Vitória. Vamos então para a análise tática do rubro-negro baiano, começando, claro, com a defesa. É um time que joga com linha baixa, admite pressão, não sai jogando de peito aberto, nem quando está em casa, principalmente num cenário como desse sábado, em que é visitante. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, recentemente, numa vitória, é bem verdade, o time do Vitória jogou com uma linha de 5 defensores. Claro, aí tira um atacante, leva o Mateuzinho, que é meia, para um dos lados, altera um pouquinho a sua formação ofensiva, mas fica ainda mais seguro lá atrás. Não é um desenho comum, isso acontece raramente, mas é uma possibilidade, já que é um duelo contra o líder do campeonato nesse sábado. Vitória que, independente da linha de defesa ser com 4 ou com 5, tem além desses defensores, 2 volantes com um pouco mais de marcação, o William Oliveira e o Ricardo Hiller, nessas últimas partidas. E essas linhas muito próximas, a dos 4 ou 5 defensores, com pouca saída dos laterais e esses volantes. Isso para que você tenha a movimentação dos volantes próximo aos zagueiros para tirar o máximo possível de espaço dos adversários. Vitória que é um time que aceita pressão, é o terceiro em interceptações no campeonato, ou seja, fica plantado lá atrás e vai tentando rebater, receber as bolas que vêm um pouco mais longas ou em cruzamentos para tentar de alguma forma o contra-ataque. Tem a 4ª pior média de posse de bola do campeonato, 43%, ou seja, dá a bola para o adversário e se fecha lá atrás do jeito que dá. Como os adversários costumam levar vantagem contra o Vitória? Quando conseguem ocupar as entrelinhas, quando conseguem abrir minimamente uma distância entre essa linha média, que tem esses 2 volantes de mais marcação, e a linha de zaga. Quando abre esse espaço, o Vitória fica um pouco mais vulnerável. Então é importante que o Botafogo trabalhe a bola nessa região para tentar espaçar um pouco mais essas 2 linhas recuadas do time do Vitória. E aí sim, tentar ter um pouco mais de espaço para entrar na área e fazer o que sabe.
O time do Vitória é mais atacado pelo lado direito, em que o lateral é o Cáceres. Ele é um lateral muito ofensivo? Não, pelo contrário. É o lateral mais defensivo do time do Vitória. Só que o Vitória é atacado por esse lado, não no corredor que se forma quando o lateral sobe, porque o Cáceres não sobe. Ele fica tão plantado lá atrás para fechar a linha que ele acaba abrindo um buraco entre o ponta daquele lado, o ponta pela direita, e aí o adversário se sente atraído, né? Quando o lateral está muito recuado, ninguém ali daquele lado vai ter preocupação defensiva com esse cara. Então o ponta pode ir bem para cima, arriscar para cima dele, o lateral também pode subir um pouco mais, então é uma boa opção para o lado esquerdo do Botafogo. Outro ponto que é importante salientar, esse positivo da defesa do Vitória, é o Lucas Arcanjo. O goleiro tem sido um dos destaques do time, um dos ídolos, digamos assim, da torcida nessa temporada, porque tem feito muitas defesas difíceis na competição. Não está entre os líderes, mas para o que o Vitória precisa, de um time que está brigando lá embaixo, o Lucas Arcanjo tem sido fundamental. Pensando o Vitória agora no ataque. Peça fundamental é o lateral esquerdo, o Lucas Esteves. Ele é o lateral mais ofensivo. Não que ele jogue lá na frente o tempo todo, mas é um cara que aparece muito atacando nas arrancadas. Quando o Vitória precisa do contra-ataque, normalmente é o Lucas Esteves que puxa essa jogada. Outro ponto positivo do ataque do Vitória é que o time é muito forte na bola aérea, com o Alejandro, com o Wagner Leonardo, com o Neres, Wagner e Neres, os dois zagueiros do time, e até com o Janderson, que fez um gol de cabeça na vitória contra o Criciúma na rodada passada. De qualquer maneira, o time do Vitória não tem muito repertório ofensivo. Basicamente, joga muito centralizado, por dentro, abrindo muito pouco o jogo com os pontas, o que é estranho para um time tão recuado que tenta jogar no contra-ataque, né? Porque normalmente essa saída em velocidade, a transição com a escapada é dos pontas, não é o que acontece no Vitória. Essa saída é por dentro, é centralizada e baseada em dois jogadores. Primeiro no Mateuzinho, que é o meia, o cara de criação, o melhor jogador desse time, mas que muitas vezes recua até a linha dos dois volantes para fazer a saída de bola com qualidade e caminhar com essa bola até o campo de ataque. É o cara do passe, é o cara pensante, é o cara da criação, mas que tem muita movimentação, em alguns momentos caindo pelas pontas, qualquer que seja, e também tem muita chegada próximo à área para marcar os seus gols e para fazer as finalizações. E toda essa jogada do Mateuzinho é para fazer a bola chegar numa única origem. O Alejandro, artilheiro do time na competição com 10 gols, tem feito gols bonitos, é o centroavante, mas não fica fixo lá na frente, participa dessa movimentação e dessa tentativa de arrancada também. É por isso que o Vitória centraliza tanto a sua jogada. Porque os seus dois principais jogadores, os dois melhores, os dois destaques no campeonato, são centralizados, o meia e o centroavante. Esse pouco repertório ofensivo, apesar de duas peças importantes, faz o Vitória ser o terceiro time que menos finaliza no Brasileiro. Abraço, bom jogo. Valeu. Tá aí, Colossais, ele fez uma análise quase perfeita, acertou 98%, vou dizer assim, porque ele inverteu os papéis de Cáceres e Lucas Esteves. Ele falou que, realmente ele acertou quando falou que o lado mais vulnerável do Vitória, defensivamente falando, é o lado direito. Mas ele falou que Cáceres é um lateral recuado, eu discordo. Eu acho que Cáceres tem muita deficiência na marcação e é a válvula de escape do Vitória no lado direito. É o lateral que mais avança até mais do que Lucas Esteves, que ele falou que é o lateral mais ofensivo. Entendeu? O que é que Carpini faz? Libera Cáceres para atacar e faz com que Mosquito caia por dentro para preencher o meio. E aí o Vitória fica vulnerável num contra-ataque porque o lado direito fica ali dependendo de jogadores. E quando ele põe dois volantes que são mais lentos, como o Ricardo Hiller e o William Oliveira, que não tem a forte característica de marcação, são aqueles caras de mais construção de jogo, no meu ponto de vista, o Vitória acaba se tornando vulnerável daquele lado. Não porque o Cáceres fica recuado, não é por causa do espaço que fica espaçado entre Mosquito e Cáceres ali, quando jogam os dois pela direita, mas sim porque Cáceres é a válvula de escape, avança e o Vitória acaba no contra-ataque ficando vulnerável, fica um buraco ali daquele lado. É o que eu penso, tá? Mas fora isso, foi perfeita a análise dele sobre o Vitória, concordo na grande maioria. E falando sobre a mala branca, a gente só vai saber, né? E se a gente saber depois do jogo, se rolar algum comentário aí. Mas e você, o que é que achou a respeito de tudo que você viu e ouviu neste vídeo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até logo. Valeu, Colossais.